Olá, saudações internautas, estamos aqui com mais uma dica de vestibular e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Cubana. Uma dica importante para você vestibulando, particularmente aqueles que estão de olho na FUVEST ou nos vestibulares de São Paulo, tem sido uma tendência assuntos relacionados à América Latina, tanto a América Espanhola colonial, quanto a América Latina pós-independência, século XIX, século XX. Então, qualquer assunto relacionado a isso, eu digo sempre para o aluno ficar muito atento, porque tem sido uma tendência, nos últimos anos isso tem caído muito, tem aparecido muito. E a Revolução Cubana está inserida nesse contexto. Então, é importante você ficar atento, muito mais ainda esse ano, em que a Revolução completa 50 anos, o aniversário de 50 anos da Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. Mas por que ela aconteceu? É importante destacar que nós estamos inseridos no contexto típico da América Latina, do século XIX e XX, uma América Latina movida por problemas sociais graves. E Cuba não era diferente disso. Cuba era uma antiga colônia espanhola, mas que nos anos 50 vivia, do século XX, vivia sob a ditadura do famoso Fulgêncio Batista. Cuba, naquele momento, era quase uma colônia de férias dos Estados Unidos. Os ricos norte-americanos costumavam passar muito suas férias na ilha, cassinos, salões de festa, bailes, praias. Era uma grande festa. Mas os cubanos mesmo viviam em grande miséria. Daí o início de um movimento guerrilheiro, liderado por Fidel Castro, seu irmão Raul Castro, Camilo Cienfuegos e, é claro, o famoso Che Guevara. Esse movimento guerrilheiro buscava mudar esse cenário de miséria em que vivia a própria população cubana. Em 59, janeiro de 59, os revolucionários tomaram Havana e começam a mudar os rumos, portanto, daquele país. De início, ao contrário do que muita gente pensa, Cuba não foi exatamente logo de cara aliada da União Soviética ou caminhou logo do início em direção ao socialismo. Não é verdade. No início, Cuba vivia a construção de um regime nacionalista, mas que aos poucos caminhou em direção ao socialismo, sobretudo a partir de 61. A partir de final de 60 para 61, Cuba então vai aderir ao bloco socialista e se torna um aliado da União Soviética. Naturalmente, você não pode esquecer que vivíamos o apogeu da Guerra Fria. Então, é importante destacar que a Revolução Cubana é um momento importante da Guerra Fria, lembrando sempre que os Estados Unidos se incomodou em grande medida em função da construção de um aliado soviético nesse continente, que é naturalmente um continente de influência norte-americana.